Se você é iniciante no Grand Chase Classic ou até um retornante e está perdido e não sabe o que está fazendo no jogo, então esse vídeo é para você. Bem, eu sou o SigHard e hoje eu vou estar fazendo um guia completo de iniciante, onde eu vou estar falando passo a passo do que vocês devem estar fazendo do início ao fim. Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Bem pessoal, assim que vocês iniciarem no jogo, a primeira coisa que vocês têm que estar fazendo, no qual vai ajudar demais vocês aí de início, é estar desbloqueando todos os personagens. Quando vocês entrarem no jogo aqui, esses quadradinhos, né, eles vão estar vazios, né? Não vai estar com os personagens aqui. E o que você vai estar fazendo é deixar os quadradinhos que nem o meu aqui, ó. Vai estar desbloqueando todos os personagens. Você clica no quadradinho e seleciona lá hélices, depois a Lyria, a Army, tá? Tanto faz a ordem, mas desbloqueie todos os personagens. Deixe que nem o meu aqui, ó, com todos os personagens desbloqueados. O Jill não vai dar para pegar de início, porque o Jill ele precisa pelo menos level 30, né? Você precisa pegar level 30 num personagem para estar desbloqueando ele. Então depois que você pegar level 30, você vem aqui e desbloqueia ele. Mas os demais você pode desbloquear todos. Deixa desse jeito aqui, ó, que nem tá o meu. E por que que isso é importante? É por causa da coleção de heróis. Quando você desbloqueia o personagem, você ganha esse buff aqui, ó, de primeira classe de todos os personagens. Então só de você desbloquear o personagem, você já vai ganhar uma quantidade de buff muito grande. Aí desbloqueou todos os personagens, você vai estar escolhendo um personagem para estar upando. Você pode escolher a sua escolha, né? Se você quiser uma dica de melhor personagem, atualmente o melhor personagem é o Uno. Se você quiser seguir a coleção, porque aquele buff lá é referente somente à primeira classe. Quanto mais classe você desbloquear no personagem, mais buff você ganha. A questão é que dependendo do personagem, ele dá um buff melhor. Por exemplo, o Laz, ele tem a melhor coleção, né, o melhor buff de coleção. Então, por exemplo, se você quiser começando upando o Laz para pegar mais buff, pode também. Aí escolher o personagem, você vai ser mandado aqui para Serdim. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é estar upando esse personagem até o level 90. Para a gente estar fazendo isso, você vai estar fazendo cada missão aqui uma vez só. Não precisa repetir missão. Fez aqui a Floresta do Desafio, já pode ir para a Torre Sombria. Fez aqui a Torre Sombria, já pode vir aqui para os arredores do Muro de Serdim. Não precisa repetir fase. Aqui nos desafios, você vai estar concentrando esse desafio normal de completar essa missão aqui em amarelo. A missão Épico. Essa missão ela dá bastante experiência e ela é só passar a fase uma vez. Então completou a fase, você completa aqui a missão e passa para outra, tá? Então toda missão você vai estar fazendo isso. Completou para esse desafio, você finaliza essa missão aqui em amarelo e passa aqui para a Torre Sombria. Então você vai estar fazendo desse jeito, tá bom? Referente a equipamentos, você vai estar pegando equipamentos, passando as missões e completando, né, os desafios, no qual você vai estar equipando todo o equipamento que tiver com essa flechinha aqui verde. Tá com a flechinha verde, você equipa, tá? Porque essa flechinha verde, ela quer indicar que esse item vai aumentar o status do seu personagem, vai deixar ele mais forte. Então você abre aqui o inventário, né? Quando tiver com essa pop-upzinha aqui vermelha, é só você equipar esse item que está com essa flechinha verde. Bom, agora uma coisa que você tem que estar atento durante o up é nessa missão aqui, ó, nível 5. No qual você clicando aqui, vai aparecer essa missão de evolução. Aqui você vai conseguir pegar itens que vão te auxiliar durante o up do seu personagem. Então toda vez que você completar aqui o requisito de nível ou ele pedir alguma coisa para você fazer, faça para você estar ganhando essas premiações aqui. Referente ao VIP aqui, eu aconselho você não estar gastando por agora, eu aconselho você estar juntando, porque depois eu vou estar falando para você a melhor maneira de estar gastando esse VIP, tá bom? Então de início só junta o VIP mesmo, tá? E pegue os itens aqui para estar utilizando durante o up. Agora outra coisa que você tem que estar prestando atenção são referente às missões de classe. Dependendo do personagem que você pegou, né, ele vai ter algumas classes para desbloquear, exceto o Veigas, que não tem missão de classe, ele só tem a classe primária dele mesmo. Agora os demais personagens ou vai ter 2 classes ou vai ter 4 classes. As classes são divididas por level, no level 20 tem a segunda classe, a terceira classe que é level 40 e a quarta classe que é level 60. Os personagens mais novos, que no caso é a Dekane, a Ai,
a Calha, o Uno e a Iris, eles pegam a classe especial deles, que é só level 60. Então assim que você pegar esses levels, é interessante você estar fazendo essa missão de classe. Agora referente às runas do personagem, assim que você pegar level 54, que vai ser mais ou menos aqui em Xenia, você vai começar a pegar as runas. As runas, você consegue pegar ela através do drop, ou você pode estar vindo aqui na loja especial e estar comprando essas caixas aqui. Ó. Eu aconselho você comprar pelo menos essa caixa de baú de invocação de runa aqui, ó. É 410 de GP. É interessante você estar comprando de início. Essa daqui é muito cara. Eu não aconselho você comprar muito de início, mas essa daqui eu aconselho você comprar ela assim que você liberar o sistema de runa, né? No level 54. Aí você pode estar equipando as melhores runas que tiver com as setinhas verdes, ou você pode estar equipando 4 runas dessas aqui, ó, do conjunto da raiva, que vão aumentar em 10% o ataque do seu personagem. Mas de início você não precisa preocupar muito com runa, mais para frente que a gente vai estar focando nelas, tá bom? Agora um cuidado que você tem que estar tendo durante o up do seu personagem é referente aqui, ó, a esse aviso aqui na árvore de talento. Ele fala o seguinte: aviso, o personagem atual não pode ativar todas as habilidades. O que isso significa? Que você não consegue pegar aqui, ó, todas as habilidades do personagem. Então você tem que estar escolhendo as habilidades certas. Tem um vídeo aqui no canal que eu faço a build de cada personagem, tá? Aconselho você dar uma olhada lá para saber quais que são as melhores habilidades atualmente para os personagens. Então não saia equipando todas as habilidades, porque pode ser que você erre a build do seu personagem e aí para arrumar depois dá trabalho. Agora uma outra coisa é, assim que você passar aqui essa missão, Castelo de Gaikos, você vai estar ganhando esse livrinho aqui, ó, Livro do Gaikos Júnior. Com esse item aqui, você já pode estar craftando o seu primeiro pet. Você vem aqui, ó, em criação, pode apertar R e vem aqui em etc. Você consegue craftar o seu primeiro pet, tá? Geralmente, quando você já pega o livro, você já tem 3 fragmentos de portal, você já consegue craftar ele. Caso você não tenha dos fragmentos de portal, é só ir avançando no jogo até você conseguir pegar 3, né? E aí você consegue craftar aqui o Gaikos, tá bom? Agora, quando você pegar o level 85, vai ser mais ou menos aqui no continente de Krikya, você vai estar fazendo o seguinte para pegar o level 90. Você vai estar vindo aqui na missão especial e vai estar fazendo aqui a Torre das Ilusões a 5 vezes. Vocês vão estar pegando o level 88. Pegou o level 88, você pode estar fazendo o Covil do Berka. E aí fez o Covil do Berka, você não vai estar pegando ainda o level 90. No caso, o que eu aconselho é você estar deixando para pegar o level 90 nos próximos dias, já que se você for querer pegar o level 90 no primeiro dia, demora muito tempo. Porque aí no caso agora você vai precisar ir aqui, ó, no portal dimensional. E o portal dimensional ele não dá tanta experiência como as missões épicas e nem tanta experiência como os desafios aqui épicos. Bom? E aí o que eu aconselho você estar fazendo? Você vai, faz aqui o Covil do Berkas, né? E aí no outro dia você vem aqui e faz de novo o Covil do Berkas para pegar mais experiência até você pegar o level 90. Aí qualquer dúvida sobre como está upando o personagem do 1 até o level 90, tem um vídeo aqui no canal, que vou estar colocando o link dele na descrição, onde eu mostro a maneira mais rápida de estar upando o personagem do 1 até o level 90. Aí você pegando o level 90 nesse personagem, provavelmente você já vai ter liberado aqui o X-Eleven. Se no caso não tiver liberado o X-Eleven, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que libera. O X-Eleven é um recurso muito bom para você estar tendo de início, no qual é interessante você estar focando aqui de início na experiência, né, para estar pegando mais X-Eleven. No caso, tem um vídeo aqui no canal que eu falo as melhores propriedades para você estar colocando no X-Eleven aqui. Então, qualquer dúvida de qual ponto está colocando aqui no X-Eleven, é só assistir esse vídeo, tá bom? Mas de início é interessante você estar focando em experiência, tá? Os primeiros pontos você foca em experiência. Aí uma coisa que você também pode estar fazendo depois de pegar o level 90, ou até antes disso, é estar comprando aqui, ó, esse baú de invocação de runa de habilidade, que aí você vai estar pegando as runas aqui de baixo. No caso, para você estar equipando as 3 runas, você precisa estar com level 90, porque a última runa aqui precisa do level 90 para estar equipando. E aí, qualquer dúvida sobre essas runas, tem um vídeo aqui no canal, eu explico como é que funciona, né? Quais que são as melhores runas para estar equipando. Vou estar colocando o link desse vídeo aqui na descrição também. Aí essas runas, elas também caem aqui no continente Solene.
Só que o continente solene eu não indico muito para galera iniciante. Ao meu ver, o continente solene só vale a pena quando você estiver no endgame do jogo. Agora, uma coisa que você pode estar olhando agora, ou até durante, né, o up do personagem, é aqui a coleção de cartas. Se você vir aqui, ó, ou apertar a tecla C, vai abrir a coleção. E a coleção de carta, ela te dá bastante status também, que nem a coleção de heróis. E aí você pode estar registrando essas cartas mais fracas. As cartas que você for utilizar, no caso, você não registra, é somente as cartas mais fracas. Depois eu vou estar falando quais que são as cartas, né, que são interessantes você estar guardando para estar utilizando no seu primeiro equipamento, que é o equipamento aqui do Berkas, que vai ser o seu primeiro equipamento que você vai estar farmando. Só que agora é interessante você estar focando na coleção de heróis. Porque o que eu aconselho você estar fazendo agora, depois que você upou esse primeiro personagem, é estar upando os demais para estar pegando aqui, ó, o buff de todas as classes dos personagens. Para estar deixando que nem o meu aqui, ó. Você vai pegar bastante status para sua conta. Sem falar que você upando todos esses personagens, você também vai ganhar bastante VIP gratuito. E você vai pegar também bastante ponto Chaser. Você pega um total de 72 pontos Chaser upando todos os personagens. Então eu aconselho você, depois que você upou o seu primeiro personagem, você está upando todos os demais. Agora, uma coisa que você pode estar fazendo depois que você upar o primeiro personagem é estar vindo aqui, ó, no Expresso de Hades e estar farmando esse cupom aqui, ó. Com esse cupom você consegue craftar o seu primeiro visual do seu personagem. E esse visual ele serve para estar te ajudando a upar mais rápido os personagens até upar o Chaser Level, tá? Te dá também um pouco de status, que ele dá até recuperação de MP. Então, a partir do momento que você upar o seu primeiro personagem, você pode estar fazendo o Expresso de Hades. O Expresso de Hades ele é bom que além desse cupom, você pode dropar o título, que é esse título aqui, que é um dos melhores títulos para você ter de início. Então é muito importante você ir nesse Expresso de Hades com o seu principal. E se vir um título, né, ele já pega um título muito bom. Depois eu vou estar falando para vocês quais são os títulos que são interessantes para vocês estarem farmando. Mas de início, né, você equipa um título que cair desses bosses, né? De acordo com você vai upando o personagem, né? Você cai um, você equipa. Agora quando você for no Expresso de Hades, se você conseguir pegar esse título, você pode estar equipando ele. Aí uma vez que você upou todos os personagens, pegou aqui todo o VIP gratuito, né? Pegou aqui também nas conquistas, o que você vai estar fazendo é o seguinte, você pode estar pegando um SR para o seu personagem principal. E aí no caso, eu aconselho você estar assistindo esse vídeo aqui, ó, que eu falo a maneira certa de você estar gastando o VIP gratuito, tá? Lá eu vou estar falando para você a maneira correta de você estar gastando o VIP. Aí upou todos os personagens, né? Gastou o VIP ou não. O que você vai estar fazendo agora é estar farmando o set do Berkas. O set do Berkas, ele é um set que quanto mais personagem você tiver, mais peça dele você faz. Por isso que eu falei que também é interessante upar todos os personagens. Porque agora, como você tem todos os personagens upados, você consegue fazer aí muita peça do Berkas. E a gente vai precisar fazer muita peça do Berkas. Por causa do seguinte, antigamente o que a gente fazia era o seguinte, a gente vinha aqui e craftava o set do Berkas, né? E vinha e pegava aqui os pergaminhos aleatórios e usava nele, né? Para estar pegando os status bons. Os status bons é ataque, ataque especial, acerto e dano crítico. Tem também a recuperação de MP, só que a recuperação de MP é a menos vantajosa, mas também é melhor do que as outras propriedades. E aí antigamente a gente utilizava o pergaminho aleatório para estar pegando essas propriedades. Só que o pergaminho aleatório ele é um item muito difícil de estar conseguindo. E por conta disso a gente guarda ele para o Void, que é o equipamento do endgame. Hoje o Berkas ele não é mais o equipamento do endgame, ele já é um equipamento do mid-game. E hoje o Berkas ele está bem mais fácil para estar sendo craftado. Mais fácil do que você pegar um pergaminho aleatório, né? O tempo que você gasta para farmar um pergaminho aleatório, você farma um Berkas antes, né? Uma peça do Berkas antes.
Por conta disso, em vez da gente utilizar pergaminho aleatório, a gente refaz a peça até ela vir com status certos. Só que tem algumas peças aqui que você pode pegar elas até sem ser lendária. Você pode pegar ela épica mesmo, que no caso é os acessórios e o elmo. O elmo, você pega ele no caso épico, porque as cartas que você equipa nele são cartas defensivas. E carta defensiva, ela meio que não aumenta o seu ataque total. Ela só aumenta a sua defesa. Então, você pode pegar ela épica mesmo. Aí o que você vai estar fazendo? Você vai vir aqui, né, no equipamento do Berkas, que você vai estar craftando lendário, que como eu falei, você vai craftar essa peça aqui, essa e essa, né? Menos o elmo e os acessórios, que você não vai craftar aqui lendário. Vai obter os itens para craftar, né? Aqui no jogo, né? Aqui no guia de evolução, você clicando aqui, ó, aqui no guia de evolução ele mostra quais itens que você precisa pegar. Você clicando aqui, ó, ele mostra qual fase você tem que ir para estar fazendo. Você vai estar pegando aqui esse item e, como falei, você vai estar craftando ele um atrás do outro até pegar pelo menos 3 propriedades boas. Mas sempre o acerto e o dano crítico tem que estar junto. Então, por exemplo, se você pegar ataque especial e recuperação de MP, não é muito bom, não serve. Tá? Tem que ser acerto, dano crítico e uma outra propriedade. Então pode ser acerto e dano e ataque, pode ser acerto e dano e ataque especial, ou por último, né, acerto e dano e recuperação de MP. Aí inicialmente você crafta um de cada um, tá? Vem aqui, crafta uma cota, uma calça, uma luva, um sapato, uma capa e uma arma. Aí uma vez que você craftou tudo, você vai lá e olha como é que está os status desse item. Ah, como é que veio a arma? Aí você olha a arma. Veio com 3 propriedades boas? Não, veio só com uma. Ah, vamos ver aqui como é que veio a bota. Veio com 3 propriedades boas? Não, veio só 2. Aí você vai olhar cada peça e vai ver qual a peça que está com menos propriedade boa. Essa peça que veio com menos propriedade boa, você foca nela para deixar ela pelo menos no nível das outras. Por exemplo, você tenta deixar todas essas peças lendárias pelo menos com uma propriedade boa. Aí deixou todas com uma propriedade boa, aí vai para 2 propriedades boas. Aí deixou todos com pelo menos 2 propriedades boas, tenta deixar pelo menos com 3 propriedades boas. Você pode dar sorte de vir com 4, igualzinho veio essa bota aqui, ó. Essa bota aqui do Uno, eu usava ela na época, né, antigamente. E ela veio desse jeito, eu não utilizei pergaminho aleatório nela, veio com 4 propriedades boas. Então depende da sorte, você pode conseguir pegar até 4 propriedades boas. Mas como eu falei, você vai estar focando em pegar essas peças aqui, a cota, a calça, a luva, o sapato, capa e arma. Tá? As demais peças você não precisa fazer lendária. Aí você foca nessas peças lendárias por causa do slot da carta, porque a peça lendária dá para colocar 3 cartas. A peça épica é só 2. É por isso que você foca nas peças que dá para colocar carta. Só que como eu falei, o elmo ele coloca carta defensiva, então ele pode ser épico mesmo. Aí referente a essas peças épicas, como é que você vai estar pegando elas? Essas peças épicas você vai estar pegando do baú do Berkas e do baú da Fênix. Você vai estar tentando pegar que nem essa asa minha aqui, o da Hélice, ó. Acerto, dano crítico e ataque especial. Aqui, ó, acerto, dano crítico e recuperação de MP. Aqui, ó, acerto, dano crítico e ataque especial. Então, você vai estar pegando o elmo e os acessórios do baú da Fênix, que você pega, né, passando os desafios épicos, e do baú do Berkas, tá? O Berkas é interessante você estar concentrando a máscara. Essa máscara que eu estou utilizando aqui, ela é do continente de Crípia. Ela também serve para você estar utilizando no elmo e nos acessórios. Só que elas são mais difíceis de pegar porque elas são aleatórias. Não dá para você selecionar a peça, né? É aleatório da fase. Só que se você conseguir dropar uma máscara, né, ou um acessório, ou um elmo com 3 propriedades boas, você pode estar utilizando também, tá bom? Então essas peças aqui, os acessórios e o elmo, você vai estar fazendo desse jeito, tá? Aí esses materiais aqui, ó, para fazer o Berkas, todos eles você pode transferir para o seu personagem principal, tá? Que no caso você vai estar fazendo esse set do Berkas para o seu personagem principal. Então esses núcleos aqui, quando você fazer aqui os desafios épicos, né?
você vai estar pegando eles aqui, ó, e passando no armazém. Você vem aqui, ó, e passa eles. Você acha eles aqui e passa tudo no armazém e manda para o personagem que você quer. Referente à Torre das Ilusões, eu aconselho você estar fazendo o primeiro andar mesmo, tá? Só mais para frente que eu aconselho você estar subindo a torre. Agora, esses dois itens aqui, ó, né, o equipamento da Fênix e do Bercas, esses itens não dá para passar direto no armazém. Se você passar o baú de outro personagem no armazém, ele fica desse jeito aqui, ó. Por exemplo, eu passei o baú aqui do Ronan para hélices, fica desse jeito aqui, ó. Não tem como estar utilizando. E aí, como é que você faz para você estar passando esse baú para o personagem da maneira correta? Você vai fazer o seguinte: você vai no personagem, né, que dropou o baú. Por exemplo, eu pegando aqui a Lyri. Você vem aqui, ó, abre o item, pode ser qualquer item. De preferência, abra os acessórios ou o elmo, né, para você já ter um equipamento, né, nesse personagem secundário, porque aí se vier 3 propriedades boas, você já deixa nele, né? Mas você abriu aqui, não veio 3 propriedades boas, você vai fazer o seguinte: você vem aqui, ó, e desmancha ele. Quando você desmancha ele, você ganha esse fragmento aqui, ó. E aí você vai passar esse fragmento para o personagem que você está fazendo o Bercas, né, para o seu personagem principal. E aí, no seu personagem principal, você pegando esse fragmento, você vai vir aqui, ó, na loja heróica e vai vir aqui em melhoria e tá aqui o baú. Então você passa o fragmento do item para o personagem principal seu e crafta o baú. Bom, a mesma coisa é o Bercas. O Bercas, você vai lá, pega o baú do Bercas, né, o equipamento do Bercas, desmancha, pega esse fragmento aqui e passa, né, o fragmento para o personagem seu principal, né, que está fazendo o set do Bercas, e crafta o baú nele. Bom, então você vai estar passando esses dois itens aqui dessa maneira. E aí, durante o farm do Bercas, nos dias de sexta, sábado e domingo, é interessante você fazer aqui a Terra do Julgamento. A Terra do Julgamento, você vai estar pegando o seu segundo anel, porque de início, né, você vai estar utilizando aqui o anel do Piu Piu, e agora aqui na Terra do Julgamento você vai estar pegando um anel bem melhor do que ele, tá? Bem melhor do que esse anel do Piu Piu, que no caso é esse anel aqui, ó. Esse anel aqui, assim como o equipamento do Bercas, você não utiliza pergaminho aleatório nele. Você crafta ele até vir bom. E aí, para craftar ele, você precisa fazer a Terra do Julgamento, que aí você vai pegar esse fragmento aqui, que é o fragmento do anel do Arquion, e com 24 desses fragmentos você crafta aqui o anel. E aí, no caso, é interessante você estar fazendo a Terra do Julgamento com todos os personagens, porque cada personagem, se você fizer uma pontuação bem pequena, você já consegue pegar um fragmento por dia. São 3 dias por semana. Então, você fazendo com os 24 char, você consegue fazer 3 anel desse daqui por semana, fazendo uma pontuação bem pequena lá no Arquion, tá? Lá na Terra do Julgamento. Você vai estar fazendo esse processo aí na Terra do Julgamento, tá? Durante o farm aqui do equipamento do Bercas. Aí, à medida que você for craftando as peças do Bercas e vier com 3 propriedades boas, você pode estar equipando as cartas. As cartas que você vai estar equipando de início é as cartas que eu falo nesse vídeo aqui, ó. Vou estar colocando o link na descrição desse vídeo. Então você vai estar pegando essas cartas para estar equipando o seu primeiro equipamento, tá? Se tiver acontecendo algum evento, né, tiver dando cartas melhores, você pode estar equipando essas cartas. Mas se não tiver acontecendo nenhum evento de cartas, né, não tiver dando nenhuma carta boa, você pode estar equipando essas cartas que eu falo nesse vídeo. Aí, equipou as cartas, o que você vai estar fazendo agora é estar colocando pelo menos uma pedra mais 8 ou até mais 9 aqui na arma e na luva, de preferência épica. Então você vem aqui, ó, pega aqui a sua arma do Bercas e coloca ela aqui, ó, e aprimora até pegar aí pelo menos um mais 8 ou mais 9, tá? E aí você faz a mesma coisa na luva também. E aí vai aumentar o ataque do seu personagem também. Não precisa preocupar muito em aprimorar a pedra por agora, tá?
porque não vai ter muita mudança na sua conta nesse momento. Você colocando uma mais 8, né, como eu falei, ou mais 9 já tá bom demais, tá? Aí você coloca na arma e na luva. O restante do set você pode deixar sem mesmo, bom? Só na arma e na luva mesmo que é interessante você estar colocando. Aí terminou de fazer o set do Berkas. Se você não tiver gastado o VIP, né, com um SR, né, um visual de cache, é interessante você estar pegando pelo menos o melhor pet gratuito, que é aqui o Astaroth. Se você conseguiu dropar o livro dele no decorrer do UP, você vem aqui, ó, e crafta ele. Aí você pega aqui os materiais, né? A Onyx de Arquimedia, provavelmente você já vai ter a 100, né, para fazer ele, porque você upando todos os personagens, é só você ir nos personagens, juntar as Onyx tudo no armazém, né, e passar pro personagem. Agora que o fragmento portal você compra com moeda épica, né? Você troca aqui, ó, com moeda épica. E aí você vem e crafta o Astaroth, tá? Agora, uma vez que você abre um pet de SR, né? Aí beleza, você não precisa fazer. O máximo que você quiser fazer é fazer para outros personagens que você não abriu aqui o visual de cache, tá? Agora, se você já abriu para o seu personagem principal, já está com pet de visual de cache, não tem para que fazer esse pet para esse personagem, porque qualquer pet do visual de cache é melhor do que qualquer pet gratuito. Aí depois que você terminou o Berkas também, é interessante você fazer aqui, ó, o despertar do personagem. Eu não aconselho você pegar o despertar depois de você pegar o level 85, porque você até consegue fazer a missão do despertar. A questão é que de início você não tem muito ataque total, e para fazer essa missão aqui, ó, que é uma missão que você precisa fazer ela para ter os benefícios, né, do despertar, você precisa passar ela. E você precisa pegar esses itens aqui, ó. E aí, se você tiver pouco ataque total, é bem canseira para você estar pegando. Então eu só aconselho pegar depois do equipamento do Berkas, o despertar. E aí você já faz o despertar e já pega aqui os núcleos. Aí qualquer dúvida sobre o sistema despertar, tem um vídeo aqui também no canal, vou estar colocando o link na descrição, tá? Lá eu explico como é que ele funciona, né? O que está colocando aqui no sistema do despertar, né? Então, vou estar colocando o link também na descrição desse sistema. Referente a título, se você não pegou aqui o título do Expresso, você pode estar tentando pegar o título aqui de Kriklia, que é o próximo passo que a gente vai estar fazendo, que é farmar aqui os brincos de outro mundo. Você vindo aqui em brincos, ó, ele mostra o que você tem que estar fazendo para estar craftando ele. Mostra a fase, né, que você tem que estar indo, né? E se você vir aqui, ó, mostra também o piercing, que no caso esses brincos eles vão estar substituindo os brincos do Piu Piu. Então você vem aqui agora para o outro mundo estar farmando esses brincos, tá? Do brinco quanto o piercing. Aqui é interessante você estar tentando pegar pelo menos o épico, tá? Pelo menos o brinco épico. Aí, se você tiver tempo, você pode até farmar essas fases, né, durante o farm do Berkas, tá? Mas se não sobrar tempo, né, você deixa para farmar depois que você farmar o Berkas, tá? O Berkas é mais importante do que os brincos. Ou então foque no Berkas, mas se sobrar tempo, né, você crafta os brincos, tá bom? E aí, no caso, é interessante você estar dividindo o seu farm de maneira diária ou até semanal, dependendo do farm. Por exemplo, o farm do Berkas ele é semanal, então se você for farmar os desafios épicos com todos os personagens ou com 10, né, dependendo da quantidade de personagens que você for farmar, é interessante você dividir eles por dia da semana. Por exemplo, se você vai jogar com 7 personagens para farmar o Berkas, você faz um por dia. Se você vai fazer com os 24, dá para você fazer 3 por dia, né? E tem alguns dias que você vai ter que fazer com 4 personagens. Então, você pode estar fazendo essa divisão, tá? Para não ficar muito puxado. Aí, por exemplo, se você fez os 3 personagens, os 4 personagens e ainda sobrou tempo, ou você faz com mais personagens, né? Ou você pode vir aqui em Kriklia e estar farmando os brincos, tá? E aí, farmou os brincos, você vai ter pegado aí mais ou menos uns 400 a 500k de ataque total. Bom, os 400 a 500k de ataque total. Vai depender muito da sorte e também se você utilizou o VIP aqui ou não. Se você utilizou o VIP, é quase certeza que você vai ter mais de 500k. Você utilizou o VIP.
Agora, se você não utilizou o VIP, você pode estar nessa base aí, né, de 400 a 500. E aí, a partir desse momento, você pode começar agora a farmar o Void. O Void são essas 3 fases aqui, no qual você vai estar farmando aqui, ó, o set do endgame, que é o set do Void. E o set do Void, assim como o set do Berkas, quanto mais personagens você tiver, mais peça do Berkas você farma. A questão é que isso aí vai depender muito da quantidade de personagens que você quer fazer como principal. Por exemplo, se você vai jogar somente com um personagem, você só vai precisar de upar mais uns 2 personagens só. Agora, se você quiser upar mais de um, vai precisar de mais. Por causa do seguinte, o Void, a parte 2 aqui e a parte 3, possui cada um 3 peças. E aí você vai precisar de 3 personagens para isso, onde cada personagem vai craftar uma peça. Então você vai craftar uma peça com seu personagem principal e cada um, né, dos secundários vai craftar as outras 2 peças, tá? Então, por exemplo, o principal crafta o elmo, o outro personagem secundário crafta a cota e o outro crafta a calça. A quantidade de tempo que demora para fazer a peça do Void varia muito de qual estágio você faz no Void. O Void ele possui um F, 2F, 3F e 4F, que são os estágios dos bosses. E aí, se você fizer o 3F, que geralmente é a quantidade de estágio, né, que o pessoal mais faz, você crafta uma peça dessa daqui em 2 meses e meio, 10 semanas. Você pega 6 fragmentos por semana. Aí, com 60 fragmentos, você consegue craftar uma peça aqui do Void. Se você vir aqui também, ele mostra 60 fragmentos. Bom, e aí você vem, né, crafta o baú com os personagens secundários, passa no armazém, aí você passa no armazém para o personagem principal. Aí esses 2 personagens secundários, eles também vão precisar ter aí de 400 a 500k para estar farmando o equipamento. Tá? Então você vai ter que fazer mais 2 personagens com 400k, 500k para estar fazendo aqui a fase, né, do Void. Bom, aí se você quiser fazer mais de um principal, a cada principal você precisa de 2 secundários. Então, no caso, quer 2 principal, você precisa de 4 secundários. Então, a cada um personagem principal, 2 secundários. Porque se você for fazer o equipamento do Void somente com um personagem, você vai ter que craftar as peças, né, 3 vezes. Então você vai demorar 2 meses e meio para fazer o elmo, mais 2 meses e meio para craftar a cota, mais 2 meses e meio para craftar a calça. Aí de 2 meses e meio sobe a 7 meses e meio. Aí esse tempo de 2 meses e meio é de forma garantida. Você pode dropar o equipamento durante o passar das fases. Esse equipamento, né, essa caixa, ela também dropa. Você pode pegar também o equipamento em eventos. Eles podem também estar dando os fragmentos em evento, ou eles também podem estar dando em evento o ticket aqui, ó, de reset da raid. Aí você reseta as idas. Então você pode estar pegando equipamento também mais rápido. E aí, você craftou o Void, praticamente você está no endgame do jogo. E praticamente você já está acostumado com o Grand Chase Classic. Você já está sabendo aí como é que joga, né, tudo mais. E aí, o que você pode estar fazendo a partir de agora? A partir de agora é farm do endgame. O que você vai estar farmando? Você vai estar farmando Eclipse, para estar farmando pergaminho aleatório, para estar utilizando no Void, porque o Void ele não é que nem um Berkas, né? Não dá para craftar um monte. O Void é 2 meses e meio para craftar uma peça, né? Então o Void é pergaminho aleatório, por isso que a gente não utiliza mais o Berkas, para guardar, né, o Void. Então você vai estar farmando pergaminho aleatório para estar utilizando no Void, e você vai estar farmando também aqui a Torre da Extinção para estar pegando pergaminho único para estar utilizando no Void. No caso, é interessante você estar utilizando o pergaminho aleatório aqui no equipamento do Void até você pegar aí umas 3 propriedades boas, né? De preferência, tente se concentrar no acerto do dano crítico para vir sempre, né? E aí, veio 3 propriedades boas, você utiliza o pergaminho único para pegar o restante. Bom, só que aqui no equipamento do Void são 5 propriedades, e aí no caso as melhores propriedades para você estar pegando no Void é você pegar ataque, ataque especial, acerto, dano e ataque nas costas, que nem essa arma aqui, ó, da Lira em mim, ó. Ataque, ataque especial, acerto, dano e ataque nas costas.
tá? Aí, como eu falei, recuperação de MP é menos vantajosa. Aí no Void a gente vai ter também esse pergaminho aqui, ó. A dica para utilizar esse pergaminho é você tentar deixar os status no mínimo no nível do Berkas ou acima. Aí uma vez que você conseguir fazer isso em todas as peças do Void, aí você começa a aumentar, né, até você conseguir chegar no máximo, tá? Então você vai por escada, que nem a gente fez nas propriedades aleatórias lá quando a gente foi fazer o equipamento do Berkas, tá? Então primeiro você deixa pelo menos todas as propriedades no nível do Berkas ou maior, e aí depois que você conseguir fazer isso em todas as peças do Berkas, aí você vai e tenta pegar o máximo, né, de cada propriedade. Você consegue pegar esse pergaminho na missão semanal ou dropando aqui, né, do Void. Você pega também em eventos, né, ou pode comprar de cacher também na loja. Aí esses são os farms que você tem que estar priorizando para estar arrumando o seu equipamento do Void. Referente a título, depois que vocês completarem o equipamento do Void, é interessante vocês estarem pegando aqui, ó, o título do início do caos. Atualmente é o melhor título do jogo. Aí você pode dropar esse título passando o Void da parte 1, ou você pode estar craftando ele aqui com 50 fragmentos. Aí é interessante você evoluir ele também, né, pegando o fragmento do 4F, né. Aí outra coisa que você pode estar farmando também é o Chaser Level, tá? Nessa altura do campeonato é interessante você farmar o Chaser Level. No caso, o melhor local para você estar farmando o Chaser Level é no 30º andar. Eu fiz um vídeo de como estar farmando o Chaser Level esses dias no canal, ou seja, você está dando uma olhada. Referente à pontuação aqui do Chaser Level, é interessante você estar focando em experiência. Tem também um vídeo aqui no canal que eu falo as melhores propriedades para você estar utilizando no Chaser Level, tá? Nesse vídeo que eu ensino como estar farmando, tem um link lá também, né, de como estar utilizando os pontos. Então vou estar colocando o link na descrição também. Outra coisa é coleção de carta. Coleção de carta você vai farmar durante o farm do Void, tá? Durante o farm do Void você farma esses baúzinhos aqui, ó, no qual você abrindo eles, você consegue pegar cartas, né, aqui do endgame. E as cartas que você pegar que não for utilizar, você pode estar utilizando na coleção de cartas. Então uma coisa que você vai estar farmando também é coleção de cartas. Vou estar colocando um link na descrição do vídeo que eu falo quais que são as melhores cartas para você estar equipando o equipamento do Void. Outra coisa que você vai estar farmando também durante o farm do Void são runas. Vai farmar runa através desse baú aqui, ó. Você vai fazendo Void, né? Você vai ganhando ele e você vai abrindo e vai pegando runas para estar utilizando no seu personagem. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre quais são as melhores runas, tá? Também vou estar colocando o link dele aqui na descrição. E outros itens que você pode estar farmando também são aqui os brincos, né, do Guardião, né? Você pegar aqui os brincos lendários. E outra coisa que é interessante você estar farmando também é aqui o anel do Claustro Infinito, tá? É interessante você craftar aqui o do 3º estágio, né, no mínimo, do Infinito Brilhante, ou da Promessa Incumprível, ou se você tiver quantidade de ataque total, né, você pode pegar o Anel do Ciclo do Infinito, que é a melhor opção, né, que é o mais aconselho. Mas você pegando aí pelo menos no mínimo do Infinito Brilhante já tá bom também. Tá? Aí esse anel aqui você pode estar utilizando pergaminho aleatório nele. A mesma coisa são os brincos lendários. O brinco épico não aconselho muito, mas o lendário é interessante você estar utilizando o pergaminho aleatório e o pergaminho 1. Agora outra coisa que você pode estar fazendo depois do farm do Void ou até durante é estar pegando mais 17 aqui ou mais 18 na arma e na luva, porque você abrindo esses baúzinhos aqui também, além das cartas, né, vem também pergaminhos de proteção, mais 15 e mais 16, né? O mais 17 ele pode dropar da fase, né, no final como recompensa, e aí com esses pergaminhos você consegue fazer o mais 17 ou até o mais 18. Eu vou estar colocando o link na descrição onde eu faço um passo a passo da melhor maneira para você estar pegando mais 17 ou mais 18. Outra coisa que você pode estar farmando também depois do Void é o Visual Chaser, no qual você consegue pegar também uma quantidade de status. Aconselho você estar assistindo esse vídeo aqui, onde eu falo os benefícios de você estar farmando Visual Chaser. Vou estar colocando o link desse vídeo também na descrição.
Agora, por último, você pode estar farmando aqui o Continente Solene. Continente Solene você vai estar farmando a nova tornozeleira. Ela não aumenta muito o status, mas te dá um pouco de acerto crítico. Você vai estar farmando também as novas runas, as runas de habilidade. Vai estar pegando a melhor carta para estar equipando no elmo. E vai estar farmando o pergaminho aqui, né? De mudança de atributo secundário das runas. Tem um vídeo também no canal que eu ensino a melhor maneira para você estar utilizando esse pergaminho. Vou estar colocando o link dele, né, na descrição. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta vocês se inscreverem. E para ser notificado é só ativar o sininho logo ao lado. Então é isso aí. Até a próxima e falou!